Olá, meu nome é Alex, falo do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Eu queria fazer uma pergunta para o Falando de Bíblia. Minha pergunta é: a gente que estamos vivos, podemos se comunicar com os mortos? Fala aí, pastor Paulo Nascimento, biblicamente falando, me responde essa pergunta aí, por favor. Falando de Bíblia, eu quero agradecer ao meu amigo Alex. Alex é espírita e ele me fez uma pergunta: podem os vivos conversarem ou consultarem os mortos? Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia, Deuteronômio, Pentateuco, capítulo de número 18, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Verso de número 11, parte final, nem quem consulte os mortos. Verso 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Perceba que o povo sai do Egito, Moisés está inserindo a lei do Senhor neles, e eles têm problema de olhar para as nações que estão à sua volta, costumes estranhos. O hebreu que está diante da lei do Senhor, ele tem que entender que o seu Deus é o único Deus. Tanto é que o judaísmo ele vai caminhar pelo monoteísmo, um único Deus. Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai, Errad. Ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é um. Um que não se divide em dois, que não se divide em três, um. Somente um. Eles não usam a palavra Yahid, que é único. Eles usam a palavra Errad, no seu sentido literal, na Torá, na lei de Moisés. E aí, segundo Samuel, ou primeiro Samuel, melhor dizendo, no capítulo de número 28, você vai encontrar uma história que é eletrizante. Por exemplo, verso de número 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois, me armas laço a minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Verso 13. E o rei lhe disse: não temas, porém que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Eu vou ler uma vez mais. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, entendendo é a palavra-chave. Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti,
para que me faças saber o que hei de fazer. Então, grave isso, verso 16, 1 Samuel, capítulo de número 28. Então, disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? 17, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não escutaste ou executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Verso 19, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Gente, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu de vez em quando. Tem coisas que eu só acredito porque elas estão na Bíblia. Veja que Saul vem matando os feiticeiros, os encantadores, todos aqueles que eram abomináveis diante do Senhor. E agora ele vai consultar uma pitonisa em Endor. E essa mulher vai invocar o espírito do falecido Samuel. Só que, olha como é a questão. A Bíblia vai dizer, no verso de número 14, entendendo Saul que era Samuel. Forte é você ler na Bíblia que o Espírito que se apresentou para Samuel vai dizer para ele assim, você não me ouviu em vida. O Senhor te desamparou. E amanhã Deus entregará você e seus filhos na mão dos filisteus, e amanhã você vai estar no mesmo lugar que eu. Só que em Mateus capítulo de número 16, porque o nosso crivo é Jesus, e a resposta é um pouquinho longa, porque o assunto é polêmico, e a gente precisa falar de Bíblia, Mateus capítulo de número 16, a epígrafe diz, a confissão de Pedro. Veja que Jesus vai fazer uma pergunta. Chegando eles às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Verso 14 do capítulo 16 de Mateus, e eles disseram, uns João Batista, já estava morto, outros Elias, já estava morto, outros Jeremias, já estava morto, e eles diminuem Jesus dizendo, ou um dos profetas. Jesus muda a pergunta dizendo-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eles estão falando de pessoas que morreram, porque a resposta popular na boca dos discípulos era que Jesus se assemelhava a alguém que já estava morto e que possivelmente ele seria a reencarnação de alguém. Capítulo de número 9 do Evangelho escrito por João, o texto joanino, vai dizer que Jesus está chegando em uma determinada cidade. Os homens estão olhando para um pedinte que era cego e eles perguntam, onde ele pecou? Foi o pecado dele ou dos seus pais para que ele nascesse cego? Jesus responde, nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que nele fossem manifestas as obras ou a grandeza do poder de Deus. E aí eu fico a me perguntar, você, como eu, lê a Bíblia e tem muitas curiosidades. E aí, há esta possibilidade, há uma proibição na Bíblia. Quando eles tentam ressuscitar esse assunto no Novo Testamento, Jesus dá uma resposta para eles direta e objetiva. Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se cumprisse as obras de Deus. Ou seja, Jesus fecha a porta do que nós chamamos de necromancia, ou seja, consultar os mortos. Os mortos sepultam os seus mortos, como diz a Bíblia. Ou seja, morrendo o homem, segue-se o juízo. Quem está, como dizem os espíritas de mesa branca, no outro plano, esteja no outro plano. Seguiu-se o juízo. Agora, nós cristãos não seguimos esta prática. E, biblicamente falando, nosso ápice da Bíblia é Jesus. Jesus, ele deixa a resposta confusa dos discípulos de lado, ele pergunta objetivamente
quem é Jesus para eles, e eles respondem por revelação através de Pedro, e agora no capítulo 9 de João, Jesus dá uma resposta definitiva, dizendo que tudo coopera para o bem das obras de Deus. Tudo vai convergir em Cristo, a fim de que ele seja assim glorificado. Ou seja, Jesus fechou a porta da dúvida, até mesmo entre os hebreus, e nós não podemos praticar tal coisa, consultar aos mortos. O nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Apesar da crítica bíblica dizer, ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Falando de Bíblia. Eu quero deixar aqui também aberto para você uma nova oportunidade no nosso canal. Nós deixaremos um link para que você, através desse link, através de um número descrito ali, você possa enviar uma pergunta. Eu não sei de onde você está falando, se é do sul do país, se é do Nordeste. Você tem toda a liberdade de enviar uma pergunta até 30 segundos em um vídeo. Identifica de onde você está falando e nós aqui do Falando de Bíblia iremos lhe enviar uma resposta registrada através do nosso canal. Essa é uma ponte entre os idealizadores do Falando de Bíblia e os seus seguidores. Muito obrigado pela sua participação e eu aguardo aqui a sua pergunta para responder falando de Bíblia.